Reconhecer que o outro é humano. Um tema de vídeo um tanto quanto complexo, já que a maioria de nós tendemos a olhar para os outros de uma maneira muito superficial. E por que eu tô falando isso? Porque, para falar a verdade, eu desde que eu era muito pequeno sempre tive muita dificuldade para poder ver nos outros humanidade de verdade. Só que quando eu fui ficando mais velho, uma coisa que eu percebi é que não é que isso era uma dificuldade exclusivamente minha. Não é que só eu tinha isso, mas é que eu sou honesto o suficiente para poder reconhecer isso. A verdade é que a maioria de nós não nos importamos com os outros. Não nos importamos nem um pouco se o outro vai acordar amanhã, desde que não seja alguém que você conhece. Só que eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que tem peito para falar isso. Ninguém quer falar que o estranho que você conhece não importa, para você pelo menos. E eu demorei muito tempo para poder reconhecer essa questão comigo mesmo, porque eu achava que, sei lá, talvez eu tivesse alguma questão na minha cabeça, ou que eu, sei lá, fosse sociopatia, né? Aquelas ideias de criança, né? Tá na escola de, não, eu não me importo com os outros, eu não sei o que. Não, cara, às vezes é só um estado da mente. Às vezes é só porque você não amadureceu o suficiente para entender que todo mundo faz isso, talvez você só seja consciente disso. Porque é muito mais bonito você dizer que se importa. A verdade é que reconhecer o outro como ser humano é uma das tarefas mais difíceis que existem. Quanto mais velho eu vou ficando, mais eu reconheço essa minha natureza em mim, mais eu venho tentando trabalhar de uma maneira que eu não posso fazer isso. Não de maneira automática, mas de maneira consciente, de fato. Eu devo reconhecer em mim mesmo a minha autopriorização e evitar negligenciar a humanidade para com o outro. Porque quantas vezes você, em situações parecidas com as dos outros, você não fez a mesma coisa que um dia te incomodou? A questão é que é muito fácil pra gente falar assim, eu faria diferente na situação de tal pessoa. E quando você tá numa situação minimamente parecida, talvez de poder, por exemplo, você fala, se eu subir na vida eu vou ser bem diferente daquele cara que era meu primeiro gerente, ou meu primeiro supervisor, ou a primeira pessoa que me dava ordens, né? O meu encarregado. E aí quando você chega nessa determinada posição, você vai lá e se vê numa situação de poder. E aí você, ao invés de fazer diferente, de ensinar com mais paciência, de ter humanidade, de falar assim, agora eu posso mudar, quebrar esse ciclo, ser o elo que vai mudar tudo. Você não é. E é muito difícil a gente falar isso abertamente. E por isso eu acho que isso é um tema tão interessante. Reconhecer a humanidade no outro não é uma questão de empatia, é uma questão de trabalho pessoal. É uma questão de você largar um pouquinho do seu ego, olhar pro lado e falar, o outro também é humano. O que levou aquela pessoa àquele erro? Tudo bem que tem certos erros ou certas atitudes que são indefensáveis, mas tem outras que, quando você rouba, por exemplo, tudo bem que roubaram um celular, mataram uma pessoa inocente, mataram uma pessoa que você desconhece, isso é completamente inaceitável, mas e um pai que rouba para comer um pão com um filho? Ele que rouba uma fatia de pão, um saco de pão no mercado. Ele tentou arrumar um emprego, passou, tá ali uma semana sem comer nada, com ele e o filho dele só bebendo água. Essa pessoa, ela merece morrer de fome? Ela já tentou pedir trabalho, ela não conseguiu. É justo que ela morra de fome por conta de um pacote de pão? Eu sei que essa é a minoria dos casos,
E ele sei que não se julga a regra pela exceção. Mas acontece. E às vezes essa pessoa, ela se vê numa situação completamente perdida. E aí você vai lá e fala que quem rouba tem que morrer. A questão é que quanto mais eu venho envelhecendo, mais eu venho percebendo que as coisas não são tão preto no branco. Não dá. E não dá pra você discutir com as pessoas quando elas só querem enxergar dualidades. É ou não é. O fato é que somos seres humanos. O que é inteligência? A inteligência pode ser o fato de você dizer que é coerência lógica, o fato de uma pessoa conseguir se expressar logicamente. Eu estava tendo debate hoje na academia, que eu estava treinando com outros 2 amigos meus, que são daqui da Irlanda, e a gente estava tendo um debate sobre isso e eu só cheguei na seguinte conclusão, porque várias coisas que a gente falou fazia sentido. Pode ter mais de uma resposta. Pode ser mais de uma coisa. Ao contrário da matemática, que é exata, nós seres humanos somos complexos. Você pode criar 2 crianças exatamente com a mesma criação, exatamente com os mesmos pais, exatamente no mesmo tempo. 2 irmãos gêmeos. E um pode gostar de uma coisa e o outro gostar de outra. Porque o que nos determina é a alma. Não é nada externo somente. E dizer que o externo também é irrelevante não faz sentido, porque sabemos que o externo importa. É complexo nós tentarmos simplificar tudo, nós tentarmos falar assim, não, aquele é o errado, esse é o certo e minha opinião é a que importa. Quanto mais eu venho envelhecendo, mais eu venho me perguntando se as opiniões que eu tenho são realmente minhas e se os outros não estão corretos naquilo que eles falam. Se eu não estou sendo apenas uma pessoa com um ego alto, não querendo admitir que eu estou errado. Muitas vezes pode parecer esquisito você se perguntar, eu estou errado? É esquisito, eu admito, para mim mesmo. Sempre me considerei uma pessoa relativamente inteligente, sempre me considerei um aluno acima da média, uma pessoa que tem uma capacidade de resolver problemas lógicos de maneira simples ou rápida. Mas nem tudo é um problema de resolução simples. Nem tudo é um problema matemático, nem tudo é um problema exato, nem tudo é um cubo mágico que você vai girar as peças e ele vai estar ali, separado corretamente. A verdade é que a vida é como um tabuleiro de xadrez. E comparar a vida com um tabuleiro de xadrez ainda é superficial, mas a vida é como um tabuleiro de xadrez. Você tem vários peões, você tem 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos, uma rainha e um rei. E você tem uma quantidade relativamente infinita, virtualmente infinita de movimentos. E ainda assim você pode perder em 5 movimentos. E é estranho, porque quando eu me pergunto se eu tô errado, eu não tô passando por cima da minha crença somente. Eu estou passando por cima da construção de anos que eu tive até chegar naquele pensamento. E isso eu tô falando logicamente de tópicos sérios. Se a gente estiver falando de, sei lá, um pensamento, vamos supor que ninguém nunca te fez essa pergunta, mas você gostaria de comer manga com limão, por exemplo? Talvez você nunca tenha provado. Mas você imagina o sabor de manga e limão juntos e você fala, sim, eu gostaria ou não, eu não gostaria. E aí você anota essa resposta no papel. Aí vai conversando durante 2, 3 horas. E aí a pessoa te traz o papel de volta, só com uma resposta contrária, mas com o seu nome lá embaixo. Você vai justificar o porquê você deu aquela resposta. Existe até um artigo que fala sobre isso. Fizeram perguntas aleatórias para as pessoas e elas foram lá, entregaram as perguntas por escrito, assinadas. E aí as pessoas alteraram as respostas, porque eram perguntas aleatórias, então elas logicamente não iam lembrar das respostas.
E quando eles voltaram com as respostas diferentes das que as pessoas deram, elas defenderam a resposta delas. Não pelo fato delas acreditarem na resposta, mas pelo fato de terem sido a resposta delas. É confuso nós pararmos para pensar que talvez tudo aquilo que a gente defenda não seja só um preconceito criado anteriormente. Um pré-conceito. Não um preconceito que as pessoas dizem hoje em dia, mas um pré-conceito de fato. Algo que você concebeu antes. Simplesmente de uma maneira automática e depois você repete aquilo automaticamente, que nem uma máquina, reproduzindo o mesmo movimento várias e várias e várias e várias vezes. Sem se questionar o porquê, que é a pergunta mais importante. O que? Você não se questionou em nenhum momento. Você simplesmente foi lá e julgou. Você simplesmente foi lá e atirou a primeira pedra. Se esquecendo que o outro é humano. Que você podia estar naquela mesma situação. Que você podia estar no lugar daquele colega, daquele amigo, daquele familiar. É fácil dizermos que nunca trairíamos, que nunca entraríamos numa briga de rua, que somos pessoas calmas, que não somos vingativos. Todo mundo acha que a vingança é uma coisa ruim demais para ser feita, até ser a sua vez de sofrer o atentado e ter a oportunidade de se vingar. Humano, não é? Tudo isso que eu tô falando é só humano. É isso.